atrever a falar o sobrenome dele, porque é meio difícil. É o Décio, né? Décio, fica à vontade, a casa é sua, até às 9, somos todos ouvidos. Até às 10, desculpa. Bom dia. Não pode desligar. Pode desligar. Acho que não é o caso, não. Tá bom. Meus irmãos, é um prazer estar aqui pela primeira vez, né, nesta casa. Em Uberlândia, já estive em outra casa aqui. É um prazer estar aqui, né? Hoje eu cheguei aqui bem mais cedo, só que procurei esse endereço lá do lado de baixo da feira, lá eu não achei. Lá não é Martelena, né? Mas eu vim com tempo e cheguei, né, a tempo de ver as canções e as orações. Hoje nós vamos falar sobre disciplina espiritual, né? Aí vamos pegar um trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a disciplina. A disciplina é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. A disciplina é a lei da vida, com ela deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas da disciplina moral, e não da disciplina que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, a disciplina é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não tem testemunhas em suas vitórias e não estão sujeitas à repressão nas suas derrotas. A disciplina íntima do homem fica entregue a seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, a disciplina do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde ela começa, onde termina? A disciplina principia, para cada um de nós, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo o critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. A disciplina é o resumo prático de todas as especulações morais, é uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta, é austera e branda, pronta a dobrar-se às mais diversas complicações, conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre com a disciplina ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo em causa própria. A disciplina é o mais belo laureal da razão. Descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar a disciplina, e não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. A disciplina cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Lázaro, Paris, 1863. Meus irmãos, como nós falamos, a disciplina, ela
ela não é inerente a profissões, né? Ela não é inerente a todas as pessoas. A disciplina, ela está no espírito, Não tem como a pessoa comprar disciplina, fazer curso de disciplina, né? Ser mais disciplinado sem nenhum esforço, não tem como. Se nós observarmos os grandes personagens da história, né, e o maior deles, Jesus, o maior de todos, não tenhamos dúvida disso, Jesus era extremamente disciplinado. É claro, é o maior espírito que já veio aqui na Terra, é Jesus, né? Eu já li muito sobre Jesus, já sempre me interesso por literatura, com certeza, né, um dos livros que eu mais aprendi sobre Jesus, né, que mais fala da vida de Jesus, é Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, do João Nunes Maia, né, Espírito Ramatiz. Quem já leu Maria de Nazaré? Alguém aqui já leu? Né, esse livro é espetacular, para quem gosta de Nossa Senhora, gosta das várias denominações de Nossa Senhora, e tem mais de 1.200 denominações, né? Maria não sei de quê, Maria das Graças, Maria Nossa Senhora Aparecida, né? Maria de Fátima, Maria do Bom Parto, Nossa Senhora não sei do quê. Então, todas essas denominações são denominações de Maria, né? Então, esse livro, Maria de Nazaré, de João Nunes Maia, o médium, né, e do Espírito Ramatiz, Miramês, nos fala muito, né, de Maria e de Jesus. É o que mais encontrei sobre Jesus. Inclusive, fala lá de todos os detalhes, de tudo aquilo que a gente conhece de Jesus, de todos os discursos que ele fez, estão todos nesse livro, mas só aqui detalhadamente. Por exemplo, quando Jesus tinha 12 anos, né, na Bíblia nos fala que ele discutiu com os doutores do templo, né, mas não fala o que ele discutiu, fala simplesmente que foi ao templo e discutiu. O que ele discutiu? Lá nesse livro tem na íntegra tudo o que ele discutiu, né? Inclusive Maria, né, ela é do mesmo nível, né, de Jesus, do mesmo nível espiritual, da mesma capacidade. Ah, mas por que ela não fez as mesmas coisas que Jesus fez? Ela fez muita coisa, ela fez milagres, né? Mas naquela época a nossa sociedade era muito mais machista do que hoje, né? E para quem já teve oportunidade de ler um pouco sobre a cultura árabe, né, eu já li alguns livros sobre a cultura árabe. Lá a mulher, né, é considerada como animal, né? Ela não tem valor nenhum, para o árabe, apenas para a procriação. E foi nessa área lá que Jesus nasceu. Agora, Jesus, né, já veio sabendo da sua missão, sabia da sua grandeza, espírito extremamente humilde, e para chegar naquele nível que ele chegou, né, ele levou milhares de anos. Se há 2.000 anos atrás, né, Jesus já era daquela maneira, imagina hoje, né, ele está só daquele nível que ele estava. Se a gente quiser se equiparar a Jesus, ele está 2017 anos na frente de nós, né, já daquele nível que ele estava, né? Então, com certeza, nós somos espíritos muito mais novos que Jesus. Fomos criados muito depois dele. Quando Jesus foi criado, né? Se perguntar isso para os espíritos numa sessão mediúnica, eles simplesmente vão falar: pessoal, não interessa isso para vocês, tem coisas que não convém que vos fale, porque vocês não vão entender, né? Às vezes vocês vão descrençar da caminhada, né? Vão ser menos disciplinados, porque um dia nós seremos igual a Jesus, ou até mais. Ele já falou isso, né? Está nas Escrituras. Podereis ser muito mais do que eu, né? Ser muito mais em que sentido? Ter aqueles poderes que ele tem. Por que nós não temos? Porque nós estamos ainda num nível muito aquém. Imagina se todas as pessoas tivessem o poder que Jesus tem, no nível que nós estamos, né? As pessoas usariam para o mal, usariam para ganhar dinheiro, né? A gente vê até no meio espírita, né? Hoje, né, mais raro. No passado eu acompanhei algumas biografias de alguns
médiuns espíritas, a pessoa se perde no caminho, né? Aqueles que têm um poder maior, poder de cura, né? Na verdade, ele não cura, ele é um instrumento, igual Jesus o era. Quer dizer, Jesus curava. Os médiuns, eles são apenas um instrumento, né? Eles não têm aquela capacidade de cura, mas têm a capacidade de passar as energias. E tudo que Jesus fazia e faz, né, e faz ainda hoje, nada daquilo é milagre. Nada daquilo é milagre, né? Jesus era um espírito que, se a gente for ler mais a fundo sobre ele praticamente não tem escritos, né, dele dormindo, né? Tem várias passagens que os apóstolos estavam dormindo e quando acordaram, Jesus estava orando, porque ele estava ligado direto com Deus. Aquele tipo de espírito não dorme, né? Assim como quando nós passarmos para o mundo espiritual, aqueles, né, que são trabalhadores da causa do Cristo, né? Todos os cristãos, vamos dizer, né? Os católicos, evangélicos, muçulmanos, todos aqueles que praticam o bem, praticam a caridade, lá vão ter muito pouco tempo para descansar, porque o espírito é incansável, né? A gente aqui, a gente dorme, né? A gente procura dormir 8 horas por dia, que é o recomendável, né? Tem gente que dorme bem menos, né? As redes sociais, às vezes, hoje, né, ocupam muito tempo das pessoas, os jogos eletrônicos, né, o Facebook, a pessoa às vezes dorme pouco, né, e tem uma qualidade de vida ruim. Como que ela vai fazer para ela controlar, né, esse aparelhinho chamado celular, esse aparelho chamado computador? Como que o jovem vai fazer para se livrar dos jogos eletrônicos, né? Pessoal, é disciplina, é disciplina. A primeira coisa, a pessoa tem que ter consciência do que ela quer fazer. Eu quero fazer tal coisa, eu quero estudar para um concurso, né, eu quero passar em tal concurso. O que eu preciso para isso, hein? Precisa estudar muito, precisa ter muita disciplina, a gente tem que se livrar dos ladrões de tempo. Os maiores ladrões de tempo hoje, né, são os meios eletrônicos, né? WhatsApp, Facebook, jogos eletrônicos, computador, né? Aí cada um usa isso de acordo com aquilo que está em sua mente, né? Ninguém é obrigado a usar nada. São ferramentas de trabalho espetaculares. São ferramentas de trabalho espetaculares, né? Mas tem alguns que usam para diversão, tem uns que usam, né, para bater papo, tem uns que usam para amaldiçoar as pessoas, tem uns que usam para caluniar. Cada um usa de acordo, né, de acordo com aquilo que está dentro dele. Ninguém consegue passar para o outro coisas boas se aquilo não está dentro dele. Isso exige muita disciplina da pessoa, né? Nós estamos no planeta para evoluir espiritualmente. Nós não estamos aqui para ficar ricos, nós não estamos aqui para trabalhar feito louco, nós não estamos aqui para usufruir dos prazeres da vida, nós estamos aqui para evoluir como espíritos, né? A nossa evolução, ela não para. Por pior que seja o ser humano, por pior que seja o indivíduo, ele evolui. Aí às vezes a pessoa pergunta, nossa, mas um membro do PCC, um membro lá do Estado Islâmico que corta cabeças, ele evoluiu? Claro que evoluiu, claro que evoluiu. Não tenho dúvida que, por exemplo, esses companheiros, esses irmãos lá do Estado Islâmico, né, que cortam cabeças, né, que queimam pessoas vivas, né, que fazem atrocidades, eles estão evoluindo? Claro que eles estão evoluindo, né? Não tenho dúvida que nas vidas anteriores, né, eles fizeram muito pior. Aquela regiãozinha ali do Oriente Médio, aquela região lá, é uma região que poderá acontecer alguma coisa lá, né, a nível de natureza, alguma grande catástrofe, que vai morrer todo mundo. Morrer não, vai passar para o plano espiritual. E aí só retorna aqueles que merecerem, porque nós estamos numa fase de limpeza do planeta, né? Nós estamos numa fase, e não tenho dúvida, nós estamos melhorando e rápido. Nós estamos melhorando muito rápido. Aquela pessoa que fala assim, nossa, mas esse Brasil não tem jeito, o mundo não tem jeito, olha o que está acontecendo. Lá nos Estados Unidos é difícil um mês que um maluco lá não pegue uma arma e mate vários de uma vez, né? Aconteceu aí há 2 semanas atrás, o ano passado aconteceu várias vezes.
Se nós formos olhar nesse aspecto, nós estamos melhor que eles, né? No Brasil, raramente isso acontece, né? Aconteceu aí há um mês atrás lá em Goiânia, lá um rapaz lá um adolescente que pegou uma arma, matou lá, né? Atirou lá, acho que matou 7 lá, adolescentes, né? E feriu mais tantos lá, uma está, acho que paraplégica e tal. Mas tudo isso que acontece, meus irmãos, tudo aquilo que nós passamos, tem uma razão da gente passar por aquilo. Não tenham dúvida vocês que uma pessoa que vai para uma cadeira de rodas de um dia para o outro, ela não teria que passar por aquilo. E todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós estamos sujeitos a isso. Hoje nós estamos aqui, né, num domingo aqui de manhã. Pessoal, para estar aqui num domingo de manhã, 9 horas da manhã, a pessoa tem que ter disciplina. A pessoa tem que ter disciplina, não tenho dúvida disso. Eu que vim lá de Araguari, né? Araguari. Tive que acordar às 7. Tive que acordar às 7 horas, né, para estar aqui nesse horário. Tinha que chegar um pouco mais cedo, poderia ocorrer algum imprevisto, igual, né, eu fui lá no endereço logo abaixo, né, depois vim para cá. Disciplina, se a pessoa que vai fazer tudo em cima da hora, a hora que ocorre o imprevisto, ela vai sempre chegar atrasado. O brasileiro, ele é um pouco indisciplinado, né, a maior parte da população. Eu tenho um amigo que trabalhou há um tempo atrás na Alemanha, né, não sei se ele está lá ainda, eu acho que está, porque eu conversei com ele numa das viagens que ele veio para cá. Ele falava, Odécio, lá na Alemanha, eu trabalho numa fábrica lá, raramente tem reuniões, né? E quando tem, se você chegar 1 minuto, você já chegou com a reunião em andamento. Não interessa se não chegou o prefeito, se não chegou não sei o quê, né? A minha irmã trabalha lá em Araguari, numa escola lá. O ano passado teve uma cerimônia lá e o prefeito era convidado, era o principal convidado, porque o projeto lá, a prefeitura ajudou. Simplesmente a cerimônia foi marcada para as 15 horas. O prefeito chegou às 17 horas, né? Isso porque estavam todas as crianças esperando, pais estavam lá, as vans já estavam esperando para levar o pessoal embora, né? Os pais já estavam esperando com seus carros, já pronto para a próxima atividade, né? Aula não sei de quê, faculdade, e o prefeito simplesmente chegou 2 horas de atraso. Aí é claro que dão desculpas, é claro que o pessoal dá desculpa. Pessoal, quando a gente quer alguma coisa, a gente faz. Quando quer alguma coisa, a gente faz. Quando a gente não quer, a gente dá uma desculpa. A gente dá uma desculpa qualquer. A vida é assim, Ou seja, não é interessante a gente se comprometer em fazer alguma coisa se a gente não quer. A gente já fala logo de cara. Né? Ontem um amigo me ligou, né? Ele é médico, né? Bastante, está sempre estudando, né? Ele é meio espiritualista, e me ligou, falou, Décio, eu queria... Até na sexta-feira à noite eu quis falar com você, que nós tivemos uma atividade social, né, lá em Araguari, eu quis falar com você e tal. Eu estou com umas ideias da gente fazer um projeto em escolas ou em grupos, né, de falar com jovens, né. Eu estou vendo uma carência tão grande dos jovens, né, hoje em dia. O pessoal parece que, né, não tem quase nada dentro da cabeça, estão procurando alguma coisa e parece que não sabem o que, não sabem que caminho tomar. E eu estou com a ideia da gente fazer um projeto e mostrar um caminho para eles, né? Porque esse colega meu lá sempre conversa com soldados, né, com problemas, né, de saúde, geralmente com problema de saúde, e aí a pessoa vê as carências do ser humano, né? Aí eu falei para ele, o amigo, nós já trabalhamos nessa área, você, nós já trabalhamos nessa área, a gente procura ajudar o tempo todo, né? Lá no quartel eu vejo os jovens hoje em dia, né? O pessoal chega às vezes sem referência, né? Quem dá problema em qualquer empresa, em qualquer local, né? No trabalho, na escola, né? No quartel lá, que é uma instituição, geralmente o problema não está ali, o problema está em casa, o problema está no meio social onde ele vive. Ninguém dá problema em sociedade, esse problema não começa de um dia para o outro. Geralmente os problemas começam, né, lá na educação, começa em casa, né? Hoje em dia
Tem muita gente que tem medo de ter filhos, né? E aqueles que às vezes têm, falam, nossa, mas como que eu vou criar meu filho, né, nesse mundo com tantos problemas, tanta violência, tantas adversidades, pornografia, tantos caminhos errados, droga. Meus irmãos, não podemos ter medo, né, de ter filhos, os mais jovens aí, né? A hora que chegar a hora certa vão ter filhos, com certeza. Né? A coisa que mais ensina o ser humano é o exemplo. É o exemplo. Tá? Não é palestra, não é televisão, não é a melhor escola de Uberlândia, é o exemplo. Não adianta a gente falar e a gente não agir, não mostrar como que é feito. Não adianta o pai falar para o filho não usar maconha, não usar cocaína ou não usar bebida se ele está com um cigarro na mão. Aquilo ali é o início de tudo. Não adianta para o pai falar para o filho, meu filho, não beba, não fique bêbado, né? Não vá para ambientes nocivos, se ele está com um copo de bebida na mão. Né? O exemplo arrasta, aquilo ali vai ficando no nosso subconsciente, e num determinado momento o filho vai colocar aquilo em prática. Lá em Araguari, alguns anos atrás, um pai, né, amigo meu, né, pai de 2 filhos, já faleceu há pouco tempo, né, há muitos anos atrás, ele era muito rigoroso com a família, com a esposa, com os filhos, né, e ele bebia muito, constantemente ele bebia, né, era um alcoólatra, vamos dizer, daqueles que o pessoal fala que bebe socialmente, né? Que bebe quase sempre, né? E fala, não, eu não sou alcoólatra, né? Eu bebo socialmente, eu paro a hora que eu quiser. Assim como todo mundo que tem vício, né? O pessoal fala assim, não, eu paro a hora que eu quiser, né? Eu paro a hora que eu quiser. Né? Lê do engano, isso é historinha, não é para boi dormir, é para você mesmo dormir. Todo dia você vai dormir com aquela ideia e nunca consegue sair daquela situação. Né? Aí esse pai bebia, chegava em casa, né? Ficava violento, né? Gritava com os filhos, gritava com a esposa, tal. E aí nos momentos de lucidez, né? Ele já não falava muita coisa, não tinha o dom da palavra, não falava, só falava, meu filho, faça isso, faça aquilo, né? Não beba, não fume, tal, né? E muito rígido, né? Dentro de casa. Né? E um dia o filho dele, os filhos foram crescendo, tal. Um dia, quando um deles, né, completou 18 anos, os amiguinhos fizeram uma festinha para ele. Né? O pai nem se lembrou que era aniversário de 18 anos do filho. Nem se lembrou. E aí os amigos fizeram uma festinha para ele, uma festinha particular. Foram lá na casa de um amigo, fizeram lá, compraram mais cerveja, uns refrigerantes, uns salgados, fizeram uma festa. E esse filho, né, pela primeira vez, bebeu. Né? Ele bebeu pouco, mas fez um estrago grande nele, bebeu pouca cerveja lá, mas nunca tinha bebido, o organismo estranha, né, aquele elemento estranho ali, álcool, né, bebeu, né, e ficou, vamos dizer, muito alegre, não ficou bêbado, né, ficou muito alegre, ficou, né, igual o elemento quando começa a beber ali, no início ele fica muito alegre, depois vai evoluindo, se continuar vai até ficar bêbado, até ir para a sarjeta, né. Aí ele ficou muito alegre e tal, e chegou em casa, né, aí a festinha terminou lá tipo 11 horas da noite, foi para casa, tal, chegou em casa, né, entrou lá e conversando um pouco mais alto que o normal, e muito alegre e tal, aí o pai, quando viu aquilo, naquele dia o pai não tinha bebido, né, ou tinha bebido pouco, né, foi e percebeu que o filho estava alterado, né, aí quando chegou para conversar com o filho, né, ainda já era noite e ainda não tinha percebido que era aniversário de 18 anos do filho. Né? A mãe sim, a mãe já tinha parabenizado, mas como o relacionamento dos dois já não estava tão bom, né, de esposa e marido, isso acaba acontecendo, né, quando temos desvio de comportamento, saímos da linha de disciplina que deveríamos ter, né, a mãe não falou, deixou para cobrar, geralmente cobrar do outro dia, né, deveria ter falado de manhã, né, falar, meu marido, meu querido, meu esposo, hoje é aniversário do nosso filho, 18 anos, mas não, deixou. Deixou para ver no que vai dar, né? É um tipo de vingança, né? É o tipo de vingança que às vezes o casal um faz com o outro, né? Só para ver no que dá, né? Falta de amor, falta de caridade, né? Isso acontece com namorado, com noivo, com casados, né? Principalmente depois de muitos anos, né, de convivência junto e quando não estão bem, né? Sempre querem ver que o outro se dê mal. Isso acontece, né? Falta de amor, falta de amor. Aí quando ele viu que o filho tinha bebido, né?
ele ficou muito alterado, e ele ergueu a mão para bater no filho. Aí o filho segurou a mão dele, porque já era grande e forte, tanto quanto o pai, falou: pai, se o senhor quiser me bater, pode bater, né? Mas o senhor, para mim, sempre foi referência, mesmo o senhor bebendo às vezes, sendo violento, às vezes batendo em nós, né? Hoje já não faz mais isso, porque estamos, né, bem crescidos, né? E às vezes, né, não bate fisicamente, mas bate moralmente, bate com palavras, né? E cria esse ambiente ruim que nós temos em casa. O senhor pode até me bater, né? Mas a primeira vez que eu bebi, hoje é meu aniversário, né, de 18 anos, e o senhor, acredito eu, que nem lembrou, né? Senão, com certeza, não iria me dar um tapa no dia do meu aniversário. Aí o pai ali chorou, baixou a mão, chorou, e nunca mais bebeu. Teve que acontecer aquilo, né, com um filho, né, mostrando aquilo ali para o pai. O exemplo teve que vir do filho, né, para o pai tomar uma atitude, coisa que ele queria fazer há muito tempo e nunca tinha feito, né. Então isso serve de exemplo para todos nós. Pessoal, não tem como a gente se livrar de qualquer vício se a gente não mudar de atitude, se nós não formos disciplinados. É insanidade a pessoa querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. É insanidade do ser humano. Querer passar num concurso, querer um emprego melhor, querer mudar de vida, querer um relacionamento melhor com o companheiro, né, com a namorada, com noiva, com o marido, né, com quem quer que seja, com pai, com mãe, fazendo as mesmas coisas, falando as mesmas atrocidades, né, fazendo as mesmas atrocidades que a pessoa faz no dia a dia. Não dá certo. O meio espírita, né, eu fui levado ao meio espírita, na verdade, ninguém me chamou, né, minha família é de origem católica, assim como eu, né. Quando eu fui para o espiritismo, eu era ministro da Eucaristia na Igreja Católica, e ainda frequento, né, meus filhos ainda vão na Igreja Católica, a minha filha vai muito na Igreja Católica, apesar de acreditar em tudo, frequentou um tempo comigo o centro, né, mas chegando a uma certa altura, minha filha e meu filho falaram: papai, nós vamos para a Igreja Católica. Falei: tudo bem, meu filho, podem ir, mas toda semana vocês têm que ir em alguma atividade, pelo menos na missa no domingo. Aí começaram a ir, participaram de EJC, né, movimento de jovem lá, participaram, beleza. Aí minha filha lá, num determinado final de semana, não foi na missa, né. Aí eu não falei nada, tal. No outro, né, eu vi que ela não estava se preparando, o último horário de missa era 19h, eu cheguei: minha filha, a partir de quinta-feira que vem, você vai no centro de novo comigo. Mas por quê, papai? Você não está indo mais na missa, você não foi domingo passado, agora pelo jeito você não vai, né? Já é 6h30, você está aqui, né, aí na cama, vendo televisão, né? Pelo jeito você não vai de novo, então quinta-feira comigo, se apronte. Não, papai, eu vou na missa. Se arrumou tal e foi na missa, né? Resolvido o problema. O ser humano é assim, o ser humano precisa de ter quem olhe por eles. Pessoal, não tem como a gente criar filhos, né, ou estar em um meio sem disciplina. É necessário que a gente fale não de vez em quando. É necessário, né? Nós não estamos no mundo de espantalho, nós não somos espantalho, né? Chega lá, finca um pai numa casa, uma mãe, ficam ali de espantalho, o mundo acontecendo e os dois estão lá. Tudo acontecendo e os dois estão lá. A gente tem que tomar atitude, o tempo todo, né? Eu me dei bem dentro do exército, não é porque eu aprendi disciplina dentro do exército, é porque eu já era disciplinado antes de entrar. Aí apenas ocorre uma lapidação com o passar do tempo. Né, eu devo sair agora, me aposentar início do ano que vem, né, já poderia ter saído há 6 anos atrás, eu já tinha tempo para me aposentar, mas fiquei, né, até o último posto, estou aguardando algumas mudanças que provavelmente não vai ocorrer, né, e se ocorrerem, se não for interessante, eu não devo ficar, né, mas com certeza não vou parar de ter atividades. Com certeza não vou parar de ter atividade, o tempo todo tem atividade. O ser humano não pode ficar sem atividade. Né? Agora eu tenho muito dinheiro, ou minha aposentadoria é boa. Arrume o que fazer. Vai, ajuda no centro, ajuda na igreja, compra um terreno, você gosta de criar galinha, vai criar galinha e vender ovos, ou vai plantar alface, vai fazer alguma coisa. Eu não consigo nada.
com certeza você consegue ajudar as pessoas. Sai andando pela rua, a cada pessoa triste que você vê, você fala um bom dia, tá? Cumprimenta a pessoa, que você vai ajudar muita gente. Só da gente sair com aquela vontade, eu quero ajudar as pessoas, você vai encontrar oportunidade o tempo todo. Você vai encontrar oportunidade o tempo todo. Eu, em todas as palestras que eu vou, para mim não importa o número de pessoas, não importa o número de pessoas. Eu já fiz palestra com 2 pessoas, pessoal, eu falei, pessoal, não se preocupem, comigo não tem isso, né? Eu sei que a quantidade de espíritos aqui dentro, a gente não imagina a quantidade de espírito que tem aqui dentro, em qualquer local. Aqui no mínimo tem o dobro, vocês e o espírito protetor de vocês. Então, eu estou feliz da vida. Essas cadeiras, com certeza, estão todas ocupadas. Se brincar, está tudo amontoado pelos lados. Hoje tem lá um palestrante novo lá em Uberlândia. Pessoal, não tenham dúvida disso. A vida é assim. Tudo que a gente quer fazer para o bem, a gente atrai pessoas que querem comungar com você a mesma coisa, né? Está lá no livro, né, O Pequeno Príncipe, né? Quem aqui já leu O Pequeno Príncipe? Levanta o braço, por favor. Né, a metade. Pessoal, leiam O Pequeno Príncipe. Já li 3 vezes e cada vez você lê, você vê coisas diferentes, né? Cada vez que você lê, você vê coisas diferentes, né? É interessante isso, né? Então, lá fala que tudo aquilo que a gente almeja, o universo conspira ao nosso favor para a gente conseguir. Aí dentro do Espiritismo, tanto para o bem quanto para o mal. Não tenham dúvida, se a gente quiser alguma coisa para o mal, você consegue, mas aí a gente paga por isso. Tudo aquilo que a gente quer para o bem, fazer caridade, a gente consegue. Isso são créditos. Agora, eu quero me vingar, meu namorado, meu marido me largou, fiquei na rua da amargura, eu quero agora que ele morra, eu vou fazer de tudo. A pessoa entra por um caminho que não vai dar certo. Na outra vida, se ela fizer muito mal, se ela conseguir matar o companheiro ou a companheira, na outra vida ela vai recebê-lo de novo, como filho ou como esposa de novo, e aquele mal que a pessoa causou, eu dei um tiro na cabeça dele, matei ele. Se a gente for olhar, né, pela doutrina, você pode ter aquela pessoa que morreu com um tiro na cabeça, provavelmente em outra vida, matou pessoas daquela mesma maneira. Ou às vezes até a própria esposa, até aquele que o matou de novo. Então essa briga não para, né? Então se a pessoa não, isso está na Bíblia, reconciliai com vossos inimigos enquanto é tempo. Por que enquanto é tempo? Porque enquanto ele está encarnado, você está vendo. E depois que ele desencarna? Aí você não vê mais, aí você tem um amigo invisível. Se visível já estava difícil, imagina agora invisível. Imagina, né? Quantas pessoas que já assassinaram um irmão, né? Quantos assassinos, aqueles crimes chamados perfeitos, que a pessoa matou, e depois de um tempo a pessoa se entrega à justiça. Por que será, hein? Porque aquele espírito que morreu assassinado, né, se ele for tão atrasado quanto aquele que matou, ele não dá sossego. Ele vai perturbá-lo o tempo todo, E o ódio é tão forte que a pessoa começa a enxergar, né? A pessoa se plasma ali, né, o perispírito, e a pessoa começa a enxergar. A pessoa toda arrebentada, toda ensanguentada, e não deixa a pessoa dormir. Aí chega numa certa altura, a pessoa, não, eu vou me entregar que eu não aguento mais. Aí quando o espírito, né, o desencarnado vê que o outro está preso, está sofrendo, às vezes ele sossega, mas às vezes não, às vezes ele continua. Mesmo na prisão, o outro sofrendo, ele continua. Porque a maldade, ela não tem limite para o espírito atrasado. Para nós fazer uma coisa errada é muito difícil, né? Não tenham dúvida que nós aqui, nesse momento, nós estamos com muita proteção. Se aqui a gente conseguisse, né, ao invés aqui de um celular, né, filmando, ou qualquer outro aparelho que filme, né, a gente vê apenas a imagem, né? Tem uma máquina que foi descoberta há muito tempo atrás, e foi descoberta por acaso, uma máquina que na Europa tem, que ela pega uma máquina chamada de raios Kirlian, né? Ela fotografa a aura da pessoa, a energia que tem em volta da pessoa. Todos nós temos energia, ou mais clara ou mais escura, e muda também de cores. Tem pessoa que é prateada, tem pessoa que é dourada, tem pessoa que é meio esverdeada, de acordo com as suas aptidões na vida,
né? Tem alguns que é azul. Agora, a cor, né, quanto mais luminosa a pessoa for, mais evoluída ela é. Dizem, né, que a aura de Jesus era quilométrica, era prateada e quilométrica. Então aquilo que Jesus fazia não tinha nada de milagre. Aquilo lá hoje a física quântica comprova, né? E eu já imaginava isso há muito tempo. É pura energia. Jesus é um espírito de pura energia. Quando ele chegasse aqui, né, todos nós aqui, a princípio aqui ninguém tem doença grave, né? Alguma coisinha aí, tal, às vezes um diabetes, tal, uma coisinha, tal, uma gordura a mais, tal. Aí ele chegava aqui, né, vamos ver que se tivesse um canceroso aqui, né? Um canceroso aqui. Aí ele falava, pessoal, eu vou tocar em todos vocês e todos vocês são curados. Ele ia tocando, ia passando a mão, ia curando todo mundo. Geralmente ele curava só com o toque, né? Tem uma passagem muito interessante que Jesus estava no meio da multidão, né? No meio da multidão, tal, aí uma mulher que ela não pôde trazer a filha dela, que estava em casa, eu não sei se a filha dela estava endemoniada, né, que fala a Bíblia, ou com uma doença muito grave, estou na dúvida aqui, mas ficou em casa, né? Aí essa mulher não pôde levar a filha, né? Acho que ela tinha convulsões constantes, né? Devia ser obsediada. Ela chegou no meio da multidão e tocou Jesus, com tanta fé, ela tocou Jesus. Aí Jesus falou para Pedro, Pedro, alguém me tocou, né? Aí Jesus falou, mas como alguém te tocou, mestre? Tanta gente aqui, está todo mundo te tocando. Ele falou, não, saiu energia de mim. Isso aí está na Bíblia, não está aqui no Evangelho, está lá na Bíblia, né? Saiu energia de mim. Ou seja, aí ele virou para a mulher, falou, mulher, a sua fé curou a sua filha. Né? Lá na casa dela, a fé dela curou a filha dela. Porque ela tinha muita fé. Era uma pessoa, vamos dizer, religiosa, né? Pessoal, qualquer coisa que a gente queira, a gente consegue, né? Agora, a gente tem que ter disciplina, não tem como a gente mudar as coisas se a gente não fizer esforço. Então, Jesus chegava, tocava nas pessoas, ele acelerava a cura da pessoa, passava energia, como se diz, dava um remédio instantâneo, a pessoa era curada. Mas o que ele falava para todas as pessoas que ele curava? Ele falava assim, ó, vai e muda de vida. Porque todos os problemas que nós temos, somos nós que causamos. Todas as doenças que nós temos, somos nós que causamos essas doenças. De acordo com as nossas atitudes, de acordo com a nossa maldade, de acordo com a nossa inveja, de acordo com o nosso ressentimento, de acordo com a nossa mágoa. A gente que causa as doenças. Todos nós somos propensos a ter doenças graves. Quando que nós as teremos? Quando a nossa imunidade baixar muito. Quando acontecerem coisas na vida que a gente não consiga entender, que a gente se revolte. Por exemplo, se morre, uma coisa terrível, né, que dizem, é enterrar filho. Filho nosso pode morrer? Pode. E vai morrer. Não tenho dúvida disso, vai morrer. Assim como eu vou morrer, né? Pode, né? Mas é muito difícil, né, essa situação. Mas nós temos que estar preparados para isso. Tudo o que acontece, meus irmãos, tudo o que acontece na vida, se não fosse para acontecer, Deus não teria permitido. Nós temos um espírito protetor, né, chamado anjinho da guarda, né, lá na Igreja Católica é o mesmo, não mudou nada. O mesmo anjo da guarda é o espírito protetor, é o mesmo, né? Ele está conosco o tempo todo. Ele nos induz pelos bons caminhos o tempo todo. Às vezes a gente não ouve. Certa vez um biólogo, né, ele estava fazendo um trabalho de campo e ele passou por um sítio, né, e chegou lá e resolveu pedir uma água lá para o seu Zé, vamos dizer que era o seu Zé, né. Aí chegou lá para pedir uma água, né, aí chegou lá, começou a bater papo, tal, e foi dar uma volta ali pelo quintal do sítio, tal, aí passou pelo galinheiro, tal, aí ele olhou no galinheiro, ele viu uma águia no meio das galinhas, e ele é biólogo, ele conhecia, né, ele viu uma águia lá, né. Falou, seu Zé, vem cá, o senhor está criando uma águia no meio das galinhas, essa águia com o tempo ela vai comer todas essas galinhas aqui, porque isso aí é instinto animal. Falou, não moço, o que é isso doutor, aquilo lá é uma galinha, aquilo lá eu criei desde pintinha uma galinha. Falou, mas onde o senhor arranjou o ovo dessa galinha, onde foi a galinha que botou? Falou, não sei não, eu quando ando aí pelo quintal, pelo mato, eu acho o ovo, coloco ali, elas chocam ali e o bicho nasce, né? Coloco junto com os outros, a princípio é galinha, quer ver?
Aí pegou um pouco de milho lá, jogou, as galinhas vieram, a águia também comeu milho, né? Aí o biólogo ficou assim, falou, não, mas não é possível, eu estou fazendo doutorado, se eu não souber distinguir uma águia de uma galinha, eu estou perdido, né? Falou, não, seu Zé, aquilo ali é uma águia, aquilo ali é uma águia, eu tenho certeza que é uma águia. Não, doutor, aquilo lá é galinha, eu estou vendo, come milho, come minhoca, né? Ele falou, não, eu vou provar para o senhor que é uma águia, eu posso provar? Ele falou, não, o senhor pode provar. Ele falou, pois bem, eu vou levar essa águia e vou mostrar para o senhor que isso é uma águia e não uma galinha. A águia é a rainha das aves, né? É a rainha das aves, ela é uma ave de rapina, tem um olhar, né? A melhor visão de animal, né? Isso eu lembro da 8ª série, a melhor visão de animal que tem no mundo é da águia. Se a águia soubesse ler, a 500 metros de altura ela leria jornal. Se a águia soubesse ler para ver, o que ela enxerga a 500 metros? Um ratinho que estiver andando, ela vai a 500 metros, vai e pega, né? Pega ratinho, pega galinha, pega até macaco, né? A árpia pega até macaco, né? Então, ele falou, vou provar para o senhor, né? Aí pegou aquela águia, o seu Zé falou, não, pode provar. Ele pegou aquela águia, né? Falou, vou levar ela lá em cima da montanha e vou mostrar para o senhor que isso aqui é uma águia. Pegou, colocou ela debaixo do braço e foi andando. Falou, você é uma águia, você é uma águia, você não é uma galinha. Não adianta você se portar como galinha, você é uma águia. Eu vou lá em cima da montanha, lá no penhasco, e vou te jogar lá de cima. Se você se portar como galinha, você vai sobrar só pena, não vai sobrar nada, né? Você não vai conseguir voar, você vai se arrebentar. Agora, se você se portar como águia, você vai sair planando, e você vai ver um outro mundo. Né? Você vai ver um outro mundo, porque você foi criada por Deus, não tem como você mudar seu instinto. A partir de hoje você não vai comer mais milho nem minhoca, você vai caçar rato, pequenos animais, coelho, tal. E foi falando com ela, foi falando. Chegou lá em cima da montanha, pegou ela nas duas mãos, falou, vou te jogar para cima. É uma decisão que você vai tomar agora. Ou continuar a ser galinha, ou ser águia. Você decide, tá ok? Entendeu tudo que eu falei? Entendeu? Aí pegou e jogou a águia para cima, ela abriu, a águia ou galinha, né? Ela abriu as asas e saiu planando. A partir daquele dia, ela nunca mais foi galinha, né? Não voltou ao galinheiro, quer dizer, pode até voltado depois para comer pintinho lá ou comer galinha, né? Mas não para ser águia. Com certeza, se era uma boa águia, não ia comer as irmãs de galinheiro, né? Deve ter comido outras galinhas, né? Pessoal, todos nós temos isso dentro de nós. Nós somos águias ou galinhas. Nós nascemos para ser águias. Agora, na maior parte do tempo, a gente se porta como galinha. Tá ok? Quando a gente tem um WhatsApp na mão, pessoal, interessantíssimo o WhatsApp, né? Você passar uma mensagem boa, agora você ficar dia inteiro ali, dia inteiro no computador, dia inteiro num jogo eletrônico, né? E a vida vai passando, e a pessoa dorme menos, ela come menos, ela não faz atividade física, ela vai engordando, ela começa a ter problema psicossomático, né? E vai atrapalhando no trabalho, vai atrapalhando nas relações. Pessoal, o melhor tipo de relacionamento é esse aqui. É um com o outro aqui, depois nós vamos tomar um café ali, pelo que eu estou vendo ali, é trocar ideias, é fazer festas, é aproveitar. Os prazeres da vida estão para nós aproveitarmos, mas com disciplina, com limite. Tudo tem limite. Comida tem limite, açúcar tem limite, doce tem limite, pão de queijo tem limite, cerveja tem limite. A pessoa é que determina. Pessoal, vocês sabem a diferença do remédio e do veneno? Não tem nenhuma diferença. O problema está na quantidade. Estou com dor de cabeça, vou tomar 20 gotas de Anador ou tomar um comprimido ali. Beleza, vai lá, toma, com certeza vai sarar a dor de cabeça. Toma o vidro inteiro para você ver. Come o vidro inteiro. Todas as gotas, o vidro inteiro, ou vai morrer, ou vai ter um choque, ou poderá ter um problema psicológico. Pessoal, tudo na vida está na dosagem, tudo na vida, não tem diferença. Né? Há poucos anos, um amigo meu, um colega, né, lá de Araguari, ele falou assim, Décio, tá, eu falei, como, cara, tudo bem? E aí, como que está a noiva? Sabia que ele era noivo, né? Não, ela está estudando. Falei, para quê? Ela está estudando para ser delegada. Ah, tá, beleza, né? E ela está bem? Está bem. Ela fez direito, já passou, terminou, fez o OAB da primeira vez, passou, tal. Aí, um ano depois, encontrei ele, né? Falei, falando, tranquilo, eu lembrei, né, da noiva. Falei, e aí, a noiva, como está?
Falou, está trabalhando lá em Tupaciguara, passou para delegada. Nossa, que bom, em 1 ano passou? Não, ela já estava estudando há 2 anos. Falei, quantas horas por dia ela estudava? Né? Quer dizer, antes de formar, ela já estava estudando. E depois que passou na OAB, em um ano estudando, ela passou. Falei, quantas horas por dia ela estudava? Ele falou, 12 horas. 12 horas por dia ela estudava. Né? Com certeza ela não tinha tempo para Facebook, não tinha tempo para WhatsApp, dava 12 horas por dia. Meus irmãos, isso é disciplina. Isso é disciplina. Se a gente quiser ser alguma coisa na vida, se a gente não tiver disciplina, e a disciplina está no espírito. Ela está no espírito. Lembra da história da águia? Vai fazer uma coisa, se não deu certo, é que você se portou como galinha. Tá certo? Se deu certo, você se portou como águia. Você fez uma coisa, tem uma grande realização, chegou no final de ano, foi promovido. Você se portou como águia. Ah, não deu certo. Não foi promovido, meu colega foi chamado, né, o cara tinha menos tempo de firma do que eu, e eu com 15 anos, né, não fui promovido. Com certeza você está se portando como galinha o tempo todo. Né? Não almeje coisas de águia, se você não se portar como tal. A vida é assim, a vida é assim. Tudo que eu consegui dentro da minha carreira, dentro do exército, né, tudo que eu consegui foi com muito esforço. Nada veio de graça, nada veio de graça. Né? Tive 3 vezes no exterior, fui para Nicarágua, trabalhei 1 ano lá em Campos Minados, fui para o Haiti 2 vezes, tive a oportunidade grande de ajudar muita gente, né? Fui para lá mais para ajudar do que para ser ajudado, e essa que tem que ser a mentalidade do espírita. Em qualquer lugar que você estiver, pense em ajudar, né? Ah, mas ajudar o tempo todo, ser bonzinho o tempo todo? Ser bom o tempo todo é interessante, agora, tem que saber dizer não, tem que saber, né, orientar as pessoas. Tem várias maneiras de você falar não, principalmente para um filho, né, principalmente para a esposa, ou para um ente querido, ou para um ente muito difícil. Tem muitas maneiras de você falar. Você pode ofendê-lo, ou você pode falar um não de uma outra maneira e deixá-lo feliz no final da história. Depende de nós, a maneira de falar. Né? Meus irmãos, os maiores problemas da nossa vida, geralmente nós temos dentro da família, porque é aonde nós pedimos para resgatar as últimas dívidas. Nós estamos no final de expiações e provas. Nós vamos entrar no mundo de regeneração, mais ou menos daqui a 40 anos estaremos dentro de um mundo de regeneração. Não tenham dúvida que nós estamos num período de limpeza. Não tenham dúvida que juiz Sérgio Moro e todos esses juízes que estão aí promovendo essa limpeza na política, não tenham dúvida que eles vieram preparados do mundo espiritual. E já fazem parte, né, da geração chamada geração índigo, e agora tem as crianças aí que faz parte da geração cristal, né, que Divaldo já falou sobre isso, mas a espiritualidade já sabia. São milhares de espíritos que estão vindo preparados para essa mudança que vai ocorrer. As coisas estão melhorando e rápido. Não sejamos pessimistas. Se a pessoa ligar o jornal só em programa chumbo grosso, não sei o que, carga pesada, não sei o que, esses programas, pessoal, o mundo está acabando. Agora, coloca lá num canal espírita, vai ler um livro, vai conversar com os amigos, o mundo não está acabando. Tudo isso que acontece no mundo, quantas vezes você viu acontecer perto de você? Quantas vezes você já foi assaltado? Quantas vezes aconteceram coisas ruins perto de você? A maioria aqui nenhuma vez, porque nós temos proteção. Todo cristão, toda pessoa que ajuda, ela é induzida pelos bons caminhos. Isso faz parte da nossa disciplina espiritual. Você permanecer no bem não é fácil. Não é fácil você permanecer no bem o tempo todo. Você fazer o bem o tempo todo não é fácil. Precisa de disciplina. Isso você adquire como? Fazendo coisas de longa duração, lendo livros, fazendo atividades físicas de longa duração, caminhada, corrida, né? Aquilo que geralmente é muito curto, não exige disciplina. Um curso, né, a longo prazo, tudo isso faz com que a pessoa aumente a sua capacidade de disciplinar, ela seja disciplinada. Nada se consegue do dia para a noite. Até na loteria que eles ganham e não têm capacidade para administrar, eles vão perder tudo. Alguns anos atrás, o pessoal viu aí no Jornal Nacional, um gari na Inglaterra, ganhou o prêmio sozinho lá da Mega Sena da Inglaterra, lá, sei lá, uns 200 milhões, comparando com, é bem superior ao nosso. Isso passou no Jornal Nacional. Né? Aí em que ele investiu?
carro, mulheres, festas, bebidas, carros de luxo, viagens, tal, iate, não sei o que tem. 2 anos depois, ele voltou para a prefeitura para pedir o emprego de gari dele de volta. Em 2 anos, ele torrou mais ou menos, a preço de hoje, 200 milhões de reais. Mais ou menos 70 milhões de dólares. Ele torrou em 70, né? 70 milhões de dólares. Ele torrou em apenas 2 anos. Não tinha capacidade de administrar. Pessoal, nós temos capacidade de administrar o bem, nós temos capacidade de administrar nossas vidas, nós temos capacidade de ajudar, muito mais do que a gente ajuda. Isso exige disciplina, né? Não vamos, assim como a leitura inicial aqui, ficar se queixando das coisas. Ah, porque fulano não fez, porque fulano devia ter. Pega e faça aquilo que está previsto. Se o outro não fez, faça, mas sem reclamar. Não faça e reclame, não. Faça sem reclamar. Se a esposa não fez, faça, tá? Mas não reclame. Não adianta bater na mesma tecla, né? Isso irrita as pessoas, principalmente aqueles que não estão no mesmo nível de nós, né? Principalmente aqueles que estão no nível mais baixo de entendimento. Eu espero que a nossa palavra, né, curta aqui, o tempo é curto e na vida tudo é curto, inclusive a nossa vida. Por isso que eu acredito em outras vidas, né? A vida é muito curta. Eu já acredito que estou na metade da vida, vou viver só mais uns 50 anos, né? A vida é muito rápida, meus irmãos. A vida é muito rápida. O espírito não envelhece. O espírito não envelhece. Sempre o nosso espírito quer fazer coisas. Por quê? Porque o espírito não envelhece. O corpo vai limitando. O corpo vai limitando, mas o espírito sempre vai querer fazer, porque o espírito não envelhece. E quando a gente tem sabedoria, cada vez a gente aprende mais. Cada vez a gente aprende mais, cada vez a gente ajuda mais. Não há salvação fora da caridade. Não há salvação fora do amor. A semeadura é livre, a colheita obrigatória. Tudo aquilo que a gente fizer, a gente vai colher, tanto para o bem quanto para o mal. O bem a gente colhe nessa vida e na outra. O mal a gente também colhe nessa vida e na outra. O sofrimento do final de vida é nós que procuramos e é nós que merecemos. Isso é procedimentos no dia a dia. Ajudem aquele que está do seu lado, principalmente os da família. Tá ok? Aquele que está ao seu lado, próximo, e você acha que é um estorvo, acha que é um problema, é a nossa melhor situação para nós evoluirmos. É a nossa maior oportunidade para a gente melhorar. Mais paciência, mais resignação, né? Faça um curso de engolir sapo, né? É um curso espetacular. É um curso espetacular. Você deixa as coisas passar, tá? Reza para a pessoa, ora, não fica irritado, tá? Fala na hora certa. É assim que as coisas funcionam. Mas tem que se ter muita disciplina. Meus irmãos, eu agradeço a oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tá ok? Não esqueçam, né, de tudo que vocês ouvem na vida. Eu procuro falar coisas práticas, né, para a gente colocar em prática na vida. Tudo isso é verdade. A espiritualidade nos passa isso o tempo todo, através da doutrina, através dos livros, através dos romances, né? A gente tem que peneirar aquilo que é bom. Aquilo que é ruim, a gente deixa passar. Que o Senhor Deus nos abençoe hoje e sempre.